Olá, amigos! Aqui estamos de novo para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Como viemos falando para vocês, este mês de abril comemoramos o aniversário de 160 anos da publicação da obra O Livro dos Espíritos. Nos programas anteriores, já falamos a respeito do conteúdo desta obra, falamos sobre a vida como pedagogo e como codificador da doutrina espírita do nosso Allan Kardec. Falamos sobre os estudos de Canuto Abreu e finalizaremos hoje trazendo para vocês considerações sobre a importância efetiva desta obra para a ciência nos dias de hoje, em pleno século XXI. Vamos então dar início ao nosso programa, ouvindo a prece na voz do nosso querido Chico Xavier. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. A primeira luneta astronômica foi construída por Galileu Galilei em 1604. Com ela, ele nos apresentou uma nova percepção do mundo dos astros, fazendo com que a nossa relação com o universo e com a nossa própria significância mudasse drasticamente. Revolucionou a ciência e, por isso mesmo, foi julgado e condenado pelo Tribunal do Santo Ofício. No século XIX, o médico e professor Ignaz Semmelweis foi hostilizado a ponto de morrer pobre e perturbado porque pediu que os médicos da época lavassem as mãos e limpassem a sola dos sapatos antes de fazer partos, pois ele assim notava que poderia ser evitada a febre puerperal que matava tantas mulheres. E o cirurgião Joseph Lister foi ridicularizado em um congresso de medicina no final do século XIX por preconizar asseio e formol borrifado nas cirurgias como uma forma de evitar a gangrena e a morte pela febre pós-operatória. Mas tempos depois, o bacteriologista Heinrich Hermann Robert Koch iria justamente descortinar para a medicina o mundo microscópico, que possuía seres que não podiam ser vistos a olho nu e que eram, de fato, os causadores de doenças e infecções, como já haviam intuído Joseph Lister e Semmelweis. E nessa mesma época, o pedagogo e professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail revelou-nos, em 1857, um outro mundo invisível, e não menos importante que o das bactérias, trazido por investigação científica, estabelecida em bases metodológicas seguras, utilizando-se da mediunidade como a luneta de Galileu ou o microscópio de Koch.
ele nos apresentou o resultado de seu trabalho no Livro dos Espíritos, no qual nos é revelada uma realidade que vem para revolucionar a forma como vemos o que nos cerca. Em um artigo para o jornal Folha Espírita, publicado na edição deste mês de abril de 2017, o médico Dr. Décio Iandoli Júnior, presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, vice-presidente da AME Internacional e coordenador médico do Departamento Acadêmico da AME Brasil, levanta o seguinte questionamento: por que aceitamos tão mais facilmente as evidências trazidas por Galileu ou Koch do que a revelação do professor Rivail? Ele, que usou o pseudônimo de Allan Kardec para evitar que o seu trabalho sofresse interferência de sua produção científica anterior, em que publicara inúmeras obras sobre as mais variadas áreas do conhecimento humano, como aritmética, gramática, química, física, astronomia, fisiologia. Podemos levantar várias possibilidades. Os mais céticos vão argumentar que são fantasias. Os místicos vão falar de tempos apocalípticos, de fenômenos sobrenaturais, mas o fato é que as verdades só são aceitas quando estamos maduros para isso, independentemente do número ou da força das evidências apresentadas. Não fosse assim, o físico químico inglês William Crookes, ganhador de Prêmio Nobel e conhecido por sua inteligência e seriedade como cientista, teria transformado o mundo acadêmico quando apresentou as suas experimentações e estudos com as médiums Kate Fox e Florence Cook, que promoveram inclusive materializações realizadas de maneira controlada em ambiente científico e que, mesmo assim, foram solenemente ignoradas por seus colegas. Mas então, se a humanidade não estava preparada para compreender o mundo invisível dos espíritos, por que recebemos tais informações há 160 anos e não hoje, quando estamos talvez um pouco mais aptos a compreendê-las e aceitá-las? Talvez porque a revelação precisasse desse tempo, a fim de que o amadurecimento do conhecimento humano pudesse caminhar par a par com a revelação do mundo dos espíritos, e assim as tentativas feitas para contestá-lo e negá-lo acabassem produzindo a sua comprovação. Afinal, o método científico em qualquer pesquisa funciona exatamente assim. Quando temos uma hipótese para ser testada, construímos toda a metodologia de pesquisa com a intenção de negá-la. Se isso ocorre, a hipótese é falsa, mas se não conseguimos negá-la, então ela pode ser verdadeira. Onde nos encontramos hoje nesse processo de amadurecimento? Muito melhores do que quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos. E não porque houve uma pregação mais eficiente, não porque ocorreram fenômenos fantásticos que deixassem todos enfim convencidos, não porque instituições religiosas ou governamentais tenham se interessado pela ideia, mas pelo fato de que, quanto mais sabemos sobre as leis naturais através da nossa ciência do mundo, mais conseguimos enxergar tais verdades na doutrina que Allan Kardec nos trouxe. A sobrevivência da alma ao corpo físico, que já era concebida como um dogma religioso, a capacidade de que essa consciência perene volte a desenvolver-se em outro corpo físico, já considerada também por algumas filosofias milenares, a capacidade de comunicação entre pessoas nos dois lados da vida e a consequente influenciação um ao outro por pensamentos e sentimentos, são alguns exemplos que fazem desse livro uma obra que explica cientificamente aquilo que antes era encarado somente como um artigo de fé. As evidências de que a mente não é uma secreção do cérebro, mas que se manifesta através dele,
trazidas por estudos atuais de experiência de quase-morte, ou EQM, pelas lembranças de vidas passadas, em pesquisas com análises de dados concretos, fenômenos de estados alterados de consciência, como desdobramentos, estágios de meditação, estudos sobre a mediunidade, são alguns dos acontecimentos explorados pela ciência atual, muitas vezes conduzidas por médicos e pesquisadores céticos que utilizam, como dissemos, metodologias que buscam primeiro levantar a negação sobre os fenômenos observados antes de aceitá-los, e que justamente aproximam a nossa ciência atual dos ensinamentos de Allan Kardec. No campo da medicina, o entendimento da neurofisiologia e a compreensão dos mecanismos de funcionamento do cérebro já vem, lentamente, expondo a necessidade de se admitir a existência de um metasistema, levando ao abandono do materialismo puro, a necessidade de se buscar um paradigma espiritualista que tem sido levado em conta pelos acadêmicos das mais respeitadas universidades do mundo. A cada dia que passa, cresce o número de pesquisadores que vão concluindo aquilo que já havia sido informado pelo trabalho de Allan Kardec, no livro que hoje ainda estudamos. Não serão necessários mais 160 anos para que as informações reveladas pelas pesquisas do professor Rivail sejam aceitas como provas, pois, segundo o Dr. Décio Iandoli Jr., já andamos o suficiente em termos científicos para que isso ocorra. Precisamos, sim, esperar mais algum tempo para que sejam removidos os obstáculos culturais e comportamentais que ainda nos impedem de vivenciar o ideal cristão verdadeiro. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, eu acredito que todos concordam que a oração é importante meio de entrarmos em contato com Deus e nosso Mestre Jesus. O espírito Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, psicografado por nosso Chico Xavier, no capítulo Louvores Recusados, nos conta um episódio vivenciado por Vicente de Paulo, que nos remete a refletir na responsabilidade dos nossos pedidos e graças alcançadas que atribuímos a Deus, a Jesus, ao santo ou outra personalidade santa a qual nos dirigimos. A história conta que Vicente de Paulo oficiava num templo aristocrático da França, em cerimônia de grande gala, à frente de ricos senhores coloniais, capitães do mar, guerreiros vitoriosos, políticos ociosos e avarentos sórdidos. Quando, a certa altura da solenidade, se fez diante do altar um inesperado louvor público, e um a um se pôs diante do altar. Dirigia-se à imagem de Jesus, manifestava o seu louvor em voz alta. Um velho corsário bradou contrito: Senhor, agradeço-te os navios que colocaste no meu roteiro, meus negócios estão prósperos, graças a ti, que me designastes boa presa. Não permita que seu servo fiel caia em miséria, eu lhe darei valiosos dízimos. O outro devoto falou: Senhor, minha alma freme de júbilo pela herança que enviou à minha casa pela morte de meu avô. Agora sim, podemos descansar, esquecendo o trabalho e a fadiga. Seja louvado o seu nome para sempre. Um cavalheiro maduro agradeceu: Mestre divino, trago minha enorme gratidão pela vitória. Eu sabia que a sua bondade não me desprezaria. Graças ao teu poder, minhas terras foram ampliadas. Por isso, construirei um santuário em tua memória. E uma senhora,
tomou posição e exclamou: meus campos em colônia distante agora estão produzindo em abundância. Agradeço-te os negros sadios e submissos que me mandaste, e em sinal da minha sincera contrição, cederei à tua igreja boa parte dos meus rendimentos. Um homem de uniforme de gala exclamava: a ti, mestre de infinita bondade, regozijo-me imensamente pelas gratificações com que fui aquinhoado e pelos latifúndios conseguidos na minha glória. É verdade que para preservá-los sustentei a luta e alguns miseráveis foram mortos, mas quem senão tu mesmo colocaria a força em minhas mãos para a defesa indispensável? Bom, daqui para frente não precisarei mais me preocupar com o futuro e da minha poltrona calma farei orações fervorosas, fugindo ao imundo contato com os pecadores, e para retribuir-lhe a grande graça recebida, farei edificar em uma das minhas propriedades um templo digno de tua invocação, recordando-te os sacrifícios na cruz. E assim, os agradecimentos continuavam, quando Vicente de Paulo, extático, viu-se à frente do próprio Senhor Jesus Cristo e percebeu que a imagem do Nazareno havia adquirido vida e movimento. O abnegado sacerdote observou que Jesus se afastava a passos rápidos e, tomado de coragem, perguntou-lhe, banhado em lágrimas: Senhor, por que te afastas de nós? E o mestre, levantando a cabeça, com um olhar melancólico, explicou: Vicente, sinto-me envergonhado de receber o louvor dos poderosos que desprezam os fracos, dos homens válidos que não trabalham, dos felizes que abandonam aos infortunados. O sensível sacerdote, sensível que era mesmo, não suportando a emoção, com o cérebro em turbilhão, desmaiou ali mesmo, diante da assembleia, sendo imediatamente substituído. Por dias ficou febril, delirando, e quando se recuperou da estranha doença, vestiu-se com a túnica da pobreza, trabalhando incessantemente na caridade até o final de seus dias. Os adoradores do templo, por sua vez, continuaram fazendo seus agradecimentos diante do mesmo altar e afirmaram que Vicente de Paulo havia enlouquecido. Certamente, não podemos estar aqui, gente, equiparados aos fiéis que se dirigem em louvor a Jesus na história, levados pelas mais torpes e disparatadas conquistas obtidas, atribuídas justo ao grande mestre, de amor puro, justiça e caridade. Mas, guardadas as devidas proporções, a lição nos traz importante oportunidade para refletirmos sobre os nossos pedidos e louvores que expressamos durante as nossas preces. Me faz lembrar também de uma personagem de uma novela aí recente, completamente má e vilã, inconsequente nas suas atitudes, que levaram a cometer até assassinatos e outros males contra outros tantos personagens da trama, e que era extremamente devota, e não raro se dirigia à sua santa predileta ou a Deus, pedindo para que tivesse êxito nos seus planos de maldade ou para agradecer quando se safava de ser descoberta. Certamente não somos criminosos como a personalidade novelesca e nem ricos e poderosos à custa dos sacrifícios alheios, mas fica aqui a pergunta que nos cabe responder para nós mesmos. Temos bom senso e responsabilidade nos nossos pedidos e agradecimentos quando nos recolhemos em prece? Fica aqui para a nossa meditação. Um grande abraço e até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel.
localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos novamente ao Momento Doutrinário. Hoje trouxemos para reflexão a questão 373 de O Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Qual o mérito da existência para seres com deficiência mental e física, que não podem fazer o bem e nem o mal, e não podem também progredir? A resposta é taxativa. É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no item Alienação Mental, vem dar maior clareza a esta resposta. Diz Emmanuel: enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. Aqueles que se consagraram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros, é assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente. Fazedores de guerra, que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando o sentimento da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência. Todos encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. E a única terapêutica de semelhantes doenças, ou melhor, doentes, é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no corpo físico, na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. E conclui Emmanuel: todos vós que recebestes no lar anjos tristes, no eclipse da razão, aconchegai-os com paciência e ternura, porquanto são, quase sempre, laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que, de certo, auxiliamos irrefletidamente a perder e que hoje retornam aos nossos braços, esmolando entendimento e carinho para que se refaçam na clausura da inibição e da alienação para a bênção da liberdade e para a glória da luz. Lembremos-nos sempre dos ensinamentos de Jesus. Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que Deus não tenha
conhecimento. Boas reflexões, saúde e paz. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui, lembrando a todos que entre os dias 14 a 17 de junho deste ano, teremos o Medinesp 2017 e o tema desta edição será Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. São convidados especiais desta edição Divaldo Pereira Franco e o jornalista da Globo News e escritor espírita André Trigueiro. O evento acontecerá no Rio Centro, localizado no bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, e que é o segundo maior centro de convenções da América Latina. E o evento está aberto a todos os interessados, sejam profissionais da área de saúde ou não. Acessem www.medinesp2017.org.br e saibam mais informações. No site vocês podem, inclusive, fazer suas inscrições e reservas online, além de saber a lista completa dos temas que serão abordados e os nomes dos palestrantes nacionais e internacionais. E gostaríamos de lembrar a todos vocês também que mandem as suas dúvidas, comentários e mesmo sugestões de temas para o nosso programa. Anotem o nosso e-mail: portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia, tenham uma ótima semana e até a próxima!